Olá a todos, esse é o nosso terceiro encontro e aqui a gente vai tratar sobre Antiguidade Clássica, ou seja, Grécia e Roma. Nas outras aulas a gente viu o Egito Antigo, Mesopotâmia, aqueles outros povos ali do Mediterrâneo, né? Fenícios, hebreus e tal, mas tudo aquilo ali é considerado Antiguidade Oriental. Agora vamos ver Grécia e Roma, que é Antiguidade Clássica. Qual que é a diferença? Não que Egito e Mesopotâmia não tenha influência no mundo atual. Vocês viram que tem muita influência, né? Mas Grécia e Roma são as culturas fundadoras da nossa sociedade. Se você quer entender o mundo de hoje, como que ele é, por que ele todas as faces do mundo de hoje, você vai acabar voltando para Grécia e Roma, tá? É por isso que é tão fundamental entender essas duas civilizações. Vamos começar com a Grécia Antiga. As primeiras polis começaram a se formar no século 7. Eu esqueci de colocar aqui ali, mas é 7 a.C., tá? Só para a gente ir se localizando, a gente está mais ou menos ali em 500, 600 anos antes de Cristo, tá? As primeiras polis são o nome das cidades-estados na Grécia, tá? São as polis. Assim como a gente viu no caso da Mesopotâmia, a Grécia também não foi um estado centralizado, tá? São cidades-estados, cidades independentes, que dividem uma cultura parecida, dividem uma mesma língua, dividem culto aos mesmos deuses, mas que não há uma unidade política, tá bom? São cidades independentes entre si, e que muitas vezes, inclusive, vão entrar em guerra, tá bom? O maior legado grego para o mundo de hoje, com certeza, é a democracia. Se nós vivemos em um sistema democrático, nós devemos isso à Grécia Antiga. A democracia, ela é uma invenção incrível para a história da humanidade. Você vê que eu sempre vou falar sobre isso, sobre as invenções que impulsionaram o desenvolvimento da humanidade. A democracia é uma delas. Porque até então, o poder de decisão de um Estado estava na mão de uma única pessoa. De um rei, de um imperador, de um cara forte lá que estava batendo os outros, por isso ele era o rei. A Grécia, ela cria um sistema muito interessante. É um sistema em que você consegue dividir as responsabilidades entre várias pessoas. Assim evita que alguém faça besteira. Por exemplo, a gente tem um sistema hoje em que a gente escolhe um presidente, a gente escolhe um senador, a gente escolhe um deputado, a gente escolhe um governador, né? Se o presidente tomar uma decisão e a gente não concordar, e a maior parte da população não concordar com essa decisão, eles vão lá, vão pedir o impeachment dele e tal. Isso é democracia. Nós vivemos num sistema democrático, tá? O presidente ele não manda do jeito que ele quiser, ele não faz o que ele quer. Ele tem que fazer uma proposta que vai passar pela Câmara e tal. Isso é democracia. O povo está no poder. É isso que significa democracia. Demo vem de povo, tá? O povo está no poder. Isso é o maior legado grego para o mundo atual, com certeza. Outra coisa também que vem dos gregos, os famosos Jogos Olímpicos, né? A gente está na época de Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos era realizado na Grécia Antiga de 4 em 4 anos também. Era uma homenagem aos deuses gregos, né? Porque os deuses gregos moravam no Monte Olímpio. Né? Acho que os deuses gregos estavam entediados e estavam interessados em ver um monte de humano correndo. Era um evento para agradar os deuses. Isso é outro legado da Grécia, uma unificação. Hoje todos os países se unem e vão lá na sede para disputar jogos amistosamente. Outra coisa que vem da Grécia, o desenvolvimento da astronomia, da matemática, da medicina e, sobretudo, da filosofia. Na área da matemática você vai lembrar aí na escola o Teorema de Pitágoras, tem outros matemáticos famosos, né? A medicina também, toda a forma da medicina de pensar foi desenvolvida na Grécia Antiga. Tá? E, sobretudo, a filosofia. A filosofia grega ela tem uma influência enorme no mundo atual.
Na verdade, a Grécia é conhecida como o berço da filosofia, né? A filosofia na Antiga Grécia. Nomes como Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaximandro, Pitágoras, Filolau, Xenóvades, Parmênides, Zenão, Leucípio, Demócrito, entre outros, ficaram conhecidos como os filósofos da natureza. Por que eles ficaram conhecidos como filósofos da natureza? Porque até então, a única explicação que se tinha sobre o mundo era a explicação mitológica. Por que tem a lua? Porque um deus tal fez a lua e colocou ela lá. Por que tem o rio? Porque um deus tal fez o rio e deu de presente para a humanidade. Por que tem terremoto? Porque Poseidon ficou bravo e bate o tridente no chão e balança tudo. Todas as explicações da mitologia, a mitologia é uma forma de explicar o mundo através de uma história. De uma história inventada, obviamente, mas é uma forma de se explicar o mundo através de uma história. Os filósofos são os primeiros, os filósofos da Antiga Grécia são os primeiros a quebrar essa ideia. Eles são os primeiros a não acreditar nos mitos e ir além. Eles queriam uma explicação que fosse de uma base mais racional. Por que tem água? Da onde que veio o mundo? Quem criou o mundo? Por que tudo isso é assim, não diferente? São perguntas que os filósofos gregos começam a se fazer, quebrando aquela diferença com a mitologia. A explicação tem que vir da natureza. Eles queriam uma explicação na natureza. Aí esses primeiros filósofos vão fazer perguntas interessantíssimas, como de onde vem o mundo, quando começa o mundo. Eles vão chegar a conclusões absurdas. Demócrito, por exemplo, vai ser o primeiro a entender que tudo que existe pode ser quebrado em pedaços pequenos, que vai ser a ideia que vai dar origem aos átomos depois, né? Então, esses filósofos, eles vão se dedicar a entender o mundo. Eles vão passar por cima da mitologia, eles não vão acreditar na mitologia, eles vão negar os deuses e vão começar a buscar explicações racionais para o mundo. São os chamados filósofos da natureza. Depois deles, vem Sócrates, que inaugurou uma nova forma de pensar voltada para o ser humano, o que leva ao platonismo. Por quê? Sócrates faz uma quebra em relação a esses outros filósofos, porque Sócrates ele não está interessado na natureza, ele está interessado no ser humano. As perguntas que Sócrates vão fazer são em relação ao ser humano, ao social. De onde o ser humano veio, para onde ele vai, qual o objetivo do ser humano, para que a existência dele, se tem vida após a morte. Sócrates vai inaugurar uma forma de pensar dos filósofos que vai focar no ser humano. E daí vai começar a surgir as ciências sociais. Todo esse pensamento dessa filosofia da Grécia Antiga vai levar ao platonismo, que é uma forma de pensar que ela está muito intrínseca no mundo de hoje. A gente não vai entrar nesse detalhe, não que não seja interessante, mas o curso que ele tem que ser bem rapidinho. Mas o platonismo é algo muito influente no mundo de hoje. Ele influenciou muito o cristianismo, tem uma influência muito grande no modo de pensar de hoje. Mais uma vez, herança da Grécia Antiga. A religião na Antiga Grécia, os gregos, eles eram politeístas. Ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Tá? Geralmente cada deus tem uma face, né? Geralmente cada deus tem um poder para alguma coisa, ele faz alguma coisa, ele é responsável por alguma coisa, né? Zeus, por exemplo, é o rei dos deuses, Poseidon é o rei dos mares, Atena é a deusa da sabedoria, Ares é o protetor dos guerreiros, enfim. Cada deus ele representa uma face diferente do mundo. Ele representa uma explicação diferente para o mundo. Tá? Diferente de quando um povo ele é monoteísta, que ele acredita em um Deus que é onipotente, onipresente e tudo mais, os gregos não, eles eram politeístas. Cada Deus tinha sua especificação. Outra coisa que a gente tem que pensar diferente também é a questão do anacronismo, né? A palavra Deus para eles não é a mesma coisa que é um Deus para a gente. No caso dos gregos antigos, por exemplo, os deuses são perfeitos, eles são vaidosos, eles erram, eles ficam bravos, eles têm ira, têm inveja. A gente tem ali, por exemplo, o caso da Afrodite, por exemplo, que é a deusa do amor, ela morre de inveja. Toda vez que um ser humano fala que tem uma mulher, tem uma humana que é muito bonita, a Afrodite morre de inveja.
Ou seja, são deuses que eles são quase que demônios ao mesmo tempo. No caso dos gregos, os deuses não são bem heróis, tá? Eles são os criadores do mundo, eles são os responsáveis pelo mundo, mas eles não são bem os caras legais da história, tá bom? Hera, por exemplo, também, que é a esposa de Zeus, eu não sei, ela tá ali embaixo ali. Hera é a esposa de Zeus. Zeus é um pulador de cerca profissional. Ele pega humanos o tempo todo, né? E Hera morre de inveja, morre de raiva de Zeus, de ciúme de Zeus. E toda vez que uma humana chama a atenção de Zeus e Hera fica com ciúme, ela manda um castigo pra humana. Ela coloca uma doença nela, manda matar ela de alguma forma. Sempre é umas coisas assim. Ou seja, a gente tem que lembrar que não é a mesma intenção. Deus pra gente não é a mesma coisa que Deus era pros gregos antigos, tá bom? Adiante. Outros aspectos da cultura grega, isso que também tem uma influência muito grande no mundo de hoje, é o ideal de beleza. Os gregos, eles acreditavam muito na ideia de que a beleza estava muito interligada com a alma. É um pouco estranho, mas isso ainda está... Embora isso soe estranho para a gente, se você for parar para pensar, você vai ver que está muito presente no mundo de hoje. Você ligar a beleza externa com a beleza da alma. Ou você já não parou você não reparou ainda que nos desenhos o vilão é sempre feio? O mocinho é sempre um cara bonito e o vilão é sempre um feio. Geralmente o vilão ele tem uma cicatriz no rosto, ele tem uma deformação qualquer, enquanto o mocinho é sempre belo. Isso é herança da cultura grega. A beleza por fora está muito interligada com a beleza por dentro. Era meio que como se eles acreditassem que uma alma de uma pessoa feia, uma alma de uma pessoa que não fosse boa, os deuses castigavam ela dando uma aparência que também não fosse boa. Para eles estava todo completamente ligado. E a questão da arte também, em relação à beleza também, vem muito dos gregos. A admiração por um corpo atlético, a admiração por um corpo bem esculpido, isso vem da cultura grega também, tá bom? Também desenvolveram o teatro e a música, tá? E os gregos tinham peças de teatro que eram apresentadas, chamadas tragédias. Eram histórias mesmo que eram contadas em um palco e as pessoas usavam máscara para representar personagens e tudo mais. Bem a origem mesmo do teatro vem da Grécia. Outra coisa também que as pessoas sempre ficam bastante curiosas é a questão da sexualidade. A sexualidade na antiga Atenas. Os gregos, na antiga Grécia no caso, acho que ali está errado. Os gregos, eles tinham uma noção de sexualidade que é diferente da nossa. De novo, aquela questão do anacronismo. A forma nossa, do mundo atual, de ver a sexualidade não é a mesma que outras civilizações no passado enxergavam. Tá? Eles não tinham a ideia de binalidade, de que só existem homem e mulher, por exemplo, que a gente tem hoje. Eles aceitavam que existia uma gama diferente de desejos e de relações. Inclusive, a questão da homossexualidade interligada com a questão da pedagogia. Um homem ele era ensinado, quando o menino crescia, ele tinha um tutor, que geralmente era um homem, né, que ia ensinar ele coisas do mundo, filosofia, era como se fosse um professor mesmo, um tutor. E junto disso envolveu uma relação sexual. É uma ideia absurda para o tempo de hoje, mas que era comum na antiga Grécia. Mais uma vez, aquela questão do anacronismo. A forma de ver o mundo hoje não é a mesma forma de ver o mundo antes, tá bom? E provavelmente não vai ser a mesma forma de ver o mundo no futuro. A Grécia foi conquistada pela Macedônia, iniciando-se a fase de difusão da cultura grega pelo Oriente. A Macedônia é uma região por cima ali da Grécia, um pouco mais acima da onde que é a Grécia atual, e essa região ela dominou a Grécia com Alexandre o Grande, muita gente vai conhecer a história dele, e depois Alexandre o Grande partiu para conquistar a Pérsia. Lembra que na última aula a gente falou sobre aqueles povos da Mesopotâmia, depois eles foram conquistados, aí foram conquistados pela Pérsia, a Pérsia chegou inclusive a conquistar o Egito. A Pérsia formou um império enorme, foi o tema da última aula. Por fim, os macedônicos vão conquistar a Grécia e depois a Pérsia. E por que isso é importante? Porque com isso eles vão levar a cultura grega por todo o Oriente. Ou seja, são os macedônicos os responsáveis por fazer a cultura grega chegar aqui na gente. E depois os romanos, porque aí o Império Macedônico não vai durar muito tempo, ele vai destruir o Império Persa,
que já estava há vários séculos consolidado, mas vai cair para o Império Macedônico, mas os macedônicos não vão durar muito tempo. E o Império Macedônico vai se desfazer. Alexandre o Grande, que é o grande conquistador, conquistou tudo isso sozinho. Ele vai morrer, não vai deixar herdeiros, e o Império Macedônico vai se quebrar em várias partes. Porém, que é a parte principal, a cultura grega já vai estar espalhada por todo o Oriente. Toda essa forma de pensar dos gregos vai estar espalhada por todo o Oriente. E aí depois, quando vêm os romanos e conquista tudo aquilo também, eles vão pegar muito da cultura grega. De um certo modo, a cultura romana é filha da cultura grega. A gente vai ver isso a partir de agora. Depois da queda de Roma, Roma caiu para os macedônicos conquistou a Pérsia e depois caíram sozinho mesmo. Mas aí já era tarde demais, Roma já estava conquistando todo o mar Mediterrâneo. Nesse mapa aí mostra a extensão máxima do Império Romano. O Império Romano chegou a ser um dos maiores impérios da história da humanidade. Você vê que praticamente toda a Europa, o norte da África e até o Oriente Médio, foi parte do Império Romano. O Império Romano, Roma, ela surge mais ou menos também no século VII a.C., localizado ao longo do mar Mediterrâneo e centrado na cidade de Roma. Na verdade, eu não sei contar a história exatamente não, mas a fundação de Roma, existe uma história que ela vem inclusive dos gregos. Roma é filha da Grécia, né? Acho que um herói grego teria fugido, tem a ver com uma guerra lá, eu não vou lembrar a história agora para contar não. Mas seria eles o fundador de Roma. O Império Romano ele chegou a ser um império tão grande, vocês viram ele no mapa, ele chegou a comportar 20% da população mundial. Ou seja, 20% da população mundial fazendo parte de um mesmo império. Ao longo da sua história, Roma teve 3 modos de governo: a monarquia, uma república, isso vai ser muito importante, e império. O mito de fundação de Roma, existe a história de Rômulo e Remo, é o mito de fundação de Roma, né? Seriam dois bebês que foram abandonados pela mãe na beira de um rio, e eles foram encontrados por uma loba, e foram amamentados pela loba. E aí houve uma coisa de uma profecia, que um ia ter que lutar com o outro, e quem sobrevivesse ia se tornar o rei de uma nova cidade. Aí, se não me engano, o Remo matou Rômulo e deu o nome para a cidade, Roma, e se tornou o primeiro rei de Roma. Esse é o mito de fundação do Império Romano. Essa escultura aí de 2 meninos mamando na loba é muito famosa. Vai ver ela em muitos lugares. Inclusive, para quem gosta de referências, ela está no escudo da Roma, para quem gosta de futebol. Só para a gente ter uma noção de uma linha do tempo, essa fundação de Roma ela vai começar mais ou menos 753 a.C. E aí Roma vai começar como uma monarquia, tendo reis e tal. Em 509 vai acontecer um evento que a gente chama de o estupro de Lucrécia. O rei ele vai estrupar uma dama da nobreza, isso vai causar uma revolta, os soldados vão invadir, vão matar o rei e vai haver uma revolução. A partir daí, Roma se torna uma república. A primeira república da história da humanidade. Depois, aí, passando alguns anos, vai vir Júlio César e tal. Aquilo que está ali do tempo é só para a gente não ficar perdido, né? Roma foi uma monarquia, depois ela foi uma república e depois voltou a ser um império. A gente vai entrar mais a fundo nisso. A inspiração para as repúblicas modernas. A República Romana é um sistema baseado em magistrados eleitos anualmente e em várias assembleias representativas. Foi estabelecida uma constituição, uma série de pesos e contrapesos à separação de poderes. Os magistrados mais importantes eram 2 cônsules, que juntos exerciam autoridade executiva, como um império, ou comando militar. Os cônsules tiveram que trabalhar para o Senado, que inicialmente era um conselho consultivo da nobreza. Explicando, eles arrumaram um sistema que era democrático, ou seja, não era uma só pessoa que governava, mas eles foram um pouco além dos gregos, porque eles montaram um sistema muito bem elaborado. Tinha os magistrados, que eram eleitos todo ano, né? Eram pessoas eleitas ali, era feito tipo uma eleição mesmo. E aí entre eles era escolhido 2 cônsules, que era mais ou menos como se fosse o papel de um presidente hoje em dia, né? Um presidente e o comandante militar, geralmente um general, né? E tudo isso era subordinado ao Senado.
de onde vem a ideia de Senado de hoje em dia. Mas o Senado são ideias diferentes da de hoje, tá, gente? Para começar, o Senado ele era composto por nobres. No caso do Império Romano, a gente vai chamar os nobres de patrícios. É sempre assim, é claro, é uma evolução muito grande, um sistema político muito bem melhor elaborado do que uma simples ditadura, um simples rei. Mas ainda assim, cometendo bastante erros de desigualdade. Por exemplo, havia eleição para os magistrados, mas não era qualquer um que podia participar da eleição. Só quem fosse nobre, só quem tivesse uma certa quantidade de dinheiro. E também não era qualquer um que votava. Era só quem tivesse uma certa quantidade de dinheiro. O mesmo caso também a questão do Senado também, era um conselho consultivo de nobreza, ou seja, não havia votação para o Senado. O Senado era um cargo vitalício, escolhido através do patrimônio da pessoa. Ou seja, tinha uma pessoa idosa, alguém idoso, um homem poderoso que tivesse muito dinheiro, a pessoa era escolhida para ser senador, e o cargo era vitalício, ela pegava aquele cargo até o resto da vida. Mas ainda assim é um sistema que dá um passo muito grande. É aquela questão, o cônsul ele não é um ditador. Ele toma decisões, mas o Senado pode vetar a decisão dele. Você vê que tem uma inspiração muito grande pro jeito de fazer política hoje em dia. Depois, guerras civis interromperam a República. Vai acontecer uma guerra civil, e aí vai acontecer um duelo entre Pompeu e o tão famoso Júlio César. A gente não vai entrar muito em detalhe nessa questão da história, não. É só pra gente contextualizar mesmo o que aconteceu. Mas Júlio César vai derrotar Pompeu, depois o Senado vai armar um golpe contra Júlio César e vai tentar matar Júlio César, né? Mas aí o neto de Júlio César vai se tornar o primeiro imperador. Eu tô passando tudo isso bem rapidinho, não é minha intenção contar a história, tá? É só para contextualizar. Mas no fim, o neto de Júlio César vai se tornar o primeiro imperador. Ele vai usar estratégias bem mais pacifistas, né? Ele não vai ser por base na força, porque o pai dele tentou fazer isso, tentou se tornar um imperador na base da força e não teve jeito. Mas o neto de Júlio César, ele vai conseguir se tornar o primeiro imperador. Vai por fim a República. A ideia tão interessante que a gente achou vai cair por terra. E Roma vai se tornar um império. A partir do momento que Roma se torna um império, a gente começa um período que a gente chama de Pax Romana, ou Paz Romana. Que depois disso que acaba a questão da República, começa um império, e tudo fica mais organizado. Há mais paz. E na história da humanidade, sempre que uma civilização está em paz, ela produz muito. As artes evoluem. Quando você não tem tempo para guerrear, você tem tempo para escrever, para pintar, para esculpir. Então a Pax Romana é um período em que as artes romanas vão crescer muito. É mais ou menos nessa época aí que a gente vai encontrar o nascimento do cristianismo. Jesus Cristo vai nascer na região da Galileia, né? E a Galileia era uma província romana. Era a área do domínio romano. O cristianismo vai surgir ali naquela região. Não é também a intenção focar na história do cristianismo, mas ele vai surgir no Império Romano. Isso tem uma importância muito grande para a história da humanidade, porque o cristianismo surgiu justamente no maior império da época. E a influência que o pensamento cristão vai ter daqui para frente muda completamente a história da humanidade. A decadência do Império, o Império Romano ele se tornou grande demais, como a gente viu naquele mapa. Chega um momento, apesar de que todo império grande ele tem que ser muito bem estruturado, né? Ele tem que ser muito bem organizado, senão é fácil para o invasor. O Império Romano ele durou até bastante tempo, mas chega um momento em que não dá mais. As fronteiras já eram muito grandes, o número de soldados não era o suficiente para vigiar as fronteiras, e os povos bárbaros vão começar a invadir. O que são povos bárbaros? Acontece que para os romanos, eles eram a única civilização.
E tudo que não fazia parte dos romanos é considerado bárbaro. Só que a partir daí, a gente vai estar mais ou menos já no século 3 e 4, agora depois de Cristo, as fronteiras do Império Romano vai começar a serem difíceis de serem vigiadas, de serem controladas. O número de soldados vai começar a cair, Roma vai passar por diversas crises econômicas, doenças vão começar a matar boa parte da população, e tudo isso vai causar a queda do Império Romano. Os principais motivos para o colapso do Império, eu já citei, foram doenças, falta de soldados para proteger as fronteiras e conflitos religiosos. Mais uma vez, tentando não entrar muito por esse caminho aí, que senão a aula vai ficar muito grande, mas no surgimento do cristianismo, ele vai bater de frente com a cultura pagã. O que é cultura pagã? Aqueles deuses que eu falei agora há pouco, né? Os deuses gregos, que depois se tornaram os deuses romanos. Esses confrontos vão ser muito prejudiciais para o Império Romano. O cristianismo ele vai crescer muito rápido, mas ele vai crescer muito rápido entre a população mais pobre. Entre os nobres, que era quem controlava o Império Romano, vai continuar sendo dominante a cultura pagã. E esse conflito entre os pobres cristãos e os nobres pagãos vai causar a ruína do enorme Império Romano. Em algum momento o Império Romano vai se dividir em dois. Vai se dividir em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Eu acho que eu não lembrei de colocar um mapinha. Mas o Império Romano do Ocidente rapidamente vai ruir. Os povos bárbaros vão invadir, vão saquear tudo. Em pouco tempo, tudo que Roma levou anos para construir vai cair. E o Império Romano do Oriente vai se tornar um Império Bizantino. Tá? Aí a gente já vai entrar na história bíblica de Constantino, né? Foi o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Enfim, aí o cristianismo vai se tornar a religião oficial. E a partir daí, a partir da queda do Império Romano e a consolidação do cristianismo para o Império Bizantino, que é o que sobrou do Império Romano, vai causar a difusão do cristianismo por toda a Europa. E vai ser assim por toda a Idade Média. Bem, isso que a gente tratou agora foi as duas civilizações, Grécia e Roma. Com esse fim de Roma, a Europa vai ficar quebrada em pequenos reinos. Roma caiu para os bárbaros e vai ficar quebrada em pequenos reinos. E o cristianismo vai tomar conta. Vai se tornar cada vez mais a religião oficial. Copia, mas não faz igual. Os deuses gregos, quando os romanos invadiram a Grécia, quando os romanos invadem a Grécia, eles admiram muito a cultura grega. Então eles vão pegar boa parte da cultura grega e assimilar com a cultura romana. Tanto é que os deuses gregos, eles são os mesmos deuses romanos, só com nome diferente. Zeus vai ser Júpiter, Hera vai ser Juno, Afrodite vai ser Vênus, Apolo continua como Apolo mesmo. Hades vai ser Plutão, Ares vai ser Marte. Enfim, copia, mas não faz igual. Os romanos acharam interessante a cultura grega, pegaram a cultura grega para eles, mas mudaram um pouquinho para não ficar muito na cara, né? Falando do legado geral da cultura greco e romana, o idioma latino é uma grande influência do Império Romano. Se você pegar palavras do português, espanhol, francês e italiano, que são idiomas latinos, tem uma semelhança muito grande. Por quê? Porque eles derivam do idioma latino, que era o idioma oficial do Império Romano, tá bom? A religião cristã, já falei bastante sobre isso, né? A grande responsável por difundir a religião cristã na Europa é o Império Romano. A arte, agricultura e a arquitetura são duas influências do Império Romano para o mundo atual. O direito romano também é outra coisa que vai ser muito estudado e muito influente no mundo atual. E, para fechar, a ideia de república e democracia, que é uma coisa que a gente usa tanto hoje em dia e faz tanto o nosso mundo ficar melhor. Bom, é isso. Eu acho que a aula não ficou tão boa, acho que ficou um pouco meio travado, mas enfim, vou tentar melhorar nas próximas. E essa aula ela encerra aquilo que a gente chama de antiguidade.
com o fim do Império Romano e a difusão do cristianismo, a gente começa uma nova era na história da humanidade. É o que a gente vai chamar de Idade Média. Vamos ver isso nas próximas aulas. Agradeço a todos que tiveram paciência. Até a próxima.